Os problemas de campo de batalha da Rússia não param de chegar. A invasão vacilante do presidente Vladimir Putin já levou quase 3 anos e meio a mais do que ele previa, e não mostra sinais de desaceleração. Se alguma coisa, as coisas estão piorando para a Rússia por um motivo simples. A Ucrânia está baixando o martelo. Especificamente, o martelo Armement Air Sol Modulaire, que é uma bomba planadora francesa que está devastando as forças da Rússia dentro da Ucrânia. Essas bombas martelo francesas estão matando comandantes russos com brutal eficiência, e não parece que há muito que Putin possa fazer a respeito. A história começa em Bakhmut, onde o Euromaidan Press relata que a Ucrânia usou o martelo Armement Air Sol Modulaire com tanta eficiência que conseguiu atingir a localização exata de um posto de comando do 3º Corpo de Exército da Rússia. Essa localização era em um prédio de grande altura, com a RBC Ucrânia, notando que o Estado-Maior da Ucrânia confirmou o ataque de 21 de maio, 2 dias depois que aconteceu. Este ataque degrada severamente a capacidade da Federação Russa de planejar e conduzir operações na direção de Pokrov. O setor mais intenso na linha de frente informou o Estado-Maior ucraniano no Facebook. O prédio dos comandantes russos também foi severamente danificado, informa o Estado-Maior. Euromaidan acrescenta que os comandantes de alto nível, eliminados durante o ataque, provavelmente estavam encarregados dos assaltos da Rússia em Charkiv Yar, que foi consideravelmente retardado pela Ucrânia, acertando o posto de comando de Bakhmut com um martelo Armement Air Sol Modulaire. E fica pior para a Rússia, muito pior. Em Kursk, onde a Rússia afirma ter expulsado as tropas ucranianas de seu território, mais martelos estão caindo. Desta vez, a Ucrânia realizou uma série multicamadas de golpes de martelo que começou com o bombardeio de vários edifícios em Tyotkino. Esses edifícios eram alvos militares importantes, abrigando operadores de drones russos que miravam soldados ucranianos. E poderiam em breve ter sido cruciais na tentativa de avanço de verão de Putin para o oblast ucraniano de Sumy. Na época do ataque de 19 de abril, a Ucrânia não confirmou qual arma usou. O Euromaidan Press diz que provavelmente foi o martelo Armement Air Sol Modulaire que atingiu uma fábrica de açúcar em Tyotkino, onde os operadores de drones russos estavam baseados. O ataque matou cerca de 20 especialistas em drones da Rússia, no que foi o mais recente ataque desesperado. Para defender os poucos resquícios de Kursk que a Ucrânia mantinha na época, a Ucrânia pode ter sido expulsa daquele território. Mas garantiu usar o martelo Armement Air Sol Modulaire para causar o máximo de dano possível antes de partir. Continuando a partir daquele ataque de abril, Euromaidan diz que a Ucrânia até expandiu sua operação de martelo para atacar várias fortificações e pontos fortes russos escondidos dentro das linhas de árvores de Kursk. Impactos diretos registrados, fortalezas destruídas. Presumivelmente, ainda mais comandantes russos foram retirados do campo. Então temos Guievo, também localizado na Oblast de Kursk. Guievo está localizado às margens do rio Ruit, cerca de 60 milhas da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Essa localização torna a chave para a investida anteriormente mencionada de Putin em Sumy. O líder da Rússia passou várias semanas acumulando tropas na região para se preparar para um assalto contra o oblast ucraniano. A Ucrânia parou esse assalto em suas trilhas usando o AASM Hammer. Segundo o Euromaidan, a Ucrânia usou drones de reconhecimento para monitorar os eventos em Gulyavu. Esses drones detectaram os movimentos das tropas russas e registraram as localizações das áreas que abrigavam as maiores concentrações de soldados de Putin. A informação foi transmitida para a Força Aérea Ucraniana e então para os pilotos de jatos de combate próximos à fronteira. Adivinhe o que aconteceu em seguida? Coordenando com uma equipe de reconhecimento, a Ucrânia atacou duramente as concentrações de tropas russas usando o martelo AASM disparado de seus jatos de combate. E não parou por aí, diz a Euromaidan Press. A Ucrânia seguiu com ataques secundários mais profundos em Kursk. Isso eliminou mais comandos, postos e operadores de drones que estavam se preparando novamente para a próxima ofensiva em Sumy. Como poderia ficar pior para Putin? Simples. Os ataques do antiaéreo
SM Hammer, da Ucrânia, também ocorrem em outros locais onde o líder russo quer lançar novas ofensivas. Um desses lugares é Zaporizhia, onde The War Zone relatou que a Rússia estava lançando novos ataques desde 17 de abril. As forças de defesa do sul da Ucrânia afirmaram no Telegram que os grupos de assalto da Rússia incluíam regimentos do 58º Exército de Armas Combinadas russo, envolvendo pelo menos 320 pessoas, 40 unidades de veículos de combate blindados, 3 tanques e cerca de 12 buggies. As regiões sul da Ucrânia estão claramente na mente de Putin, tanto quanto a região nordeste de Sumy. E assim como foi visto em Sumy e Bakhmut, a Ucrânia não está aceitando esses ataques deitada. Euromaidan Press diz que a Ucrânia lançou uma série de ataques devastadores contra as forças russas desde que essa nova ofensiva em Zaporizhia começou. Um desses ataques, confirmado por meio de imagens de combate geolocalizadas, destruiu vários prédios de onde operadores de drones russos estavam trabalhando. Outros, como os ataques a Guyevor, visaram concentrações de soldados russos que estavam claramente se acumulando para lançar os tipos de assaltos. As forças de defesa do sul da Ucrânia relataram em meados de abril. Então houve um ataque contra outro posto de comando. Vários, de fato. Recentemente, atingiram postos de comando russos, comprometendo as tentativas da Rússia de revitalizar uma ofensiva em Zaporizhia, segundo a Euromaidan Press. O Kyiv Post também relatou sobre o uso do antiaéreo SM Hammer pela Ucrânia em Zaporizhia, observando em 13 de junho que ele havia sido usado. As bombas foram lançadas de um Mikoyan Gurevich 29 para destruir um ponto de controle de drones e um depósito de munições na área. Espere um segundo! Um Mikoyan Gurevich 29. Como a Ucrânia conseguiu disparar uma bomba moderna feita na França a partir de uma plataforma aérea da era soviética? Continue assistindo. No momento, o que está ocorrendo é uma sequência de ataques consecutivos. Todos usando o martelo Armement Air Sol Modular, coordenados para eliminar o máximo de comandantes russos e instalações militares-chave. Isso já seria ruim para Putin, mas ele poderia se consolar sabendo que a Ucrânia não terá acesso permanente ao martelo Armement Air Sol Modular. Certamente seus estoques acabarão e a França se recusará a enviar mais, pois precisa das bombas para seu próprio exército. Infelizmente para Putin, ele está completamente enganado. A Ucrânia não vai ficar sem martelos Armement Air Sol Modular tão cedo. Mas vai receber tantos que as forças russas não conseguirão escapar desta versão aterrorizante de uma bomba planadora. Isso é de acordo com o Kyiv Independent, que relatou no dia 4 de maio que a França está se preparando para fabricar 1.200 martelos Armement Air Sol Modular anualmente, em 2025, o que é um aumento massivo em relação aos 830 que foram fabricados no ano anterior. Essas bombas serão fabricadas pela Safran, conforme um artigo do Le Parisien cobrindo a mesma notícia. Observando que o martelo se tornou a arma de escolha para a Força Aérea da Ucrânia, graças à sua precisão e ao fato de ser resistente às técnicas de interferência eletrônica da Rússia. Mais sobre isso em breve, como se tudo isso já não fosse suficientemente ruim para Putin. A United 24 Media aponta que a França quadruplicou a produção do martelo Armement Air Sol Modular desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Até o final de 2025, espera-se o envio de cerca de 50 deles para a Ucrânia por mês, totalizando 600 por ano. Isso é metade dos estoques de martelos que a França planeja produzir durante o ano. Isso significa que as esperanças de Putin de que a Ucrânia ficasse sem armas foram frustradas. A França enviará mais, muito mais, e se a Ucrânia precisar deles, a França vai ter várias centenas em seus estoques que também pode enviar junto com os 50 por mês que já estão indo para a Ucrânia. Em suma, a Ucrânia vai receber muito mais de uma arma que já está usando para matar comandantes russos com brutal eficiência. E existem muitos motivos pelos quais essa arma é tão eficaz. Safran, que é o fabricante do Armement Air Sol Modular Hammer, fornece os detalhes básicos.
Diz que Hammer significa munição modular altamente ágil de alcance estendido. É uma arma inteligente ar-superfície, utilizável em qualquer condição climática. Mas esta é a parte mais importante. O Armament Air Sol Modular Hammer não é uma bomba, é um kit de conversão que a Ucrânia pode usar com as muitas bombas burras que tem em seu arsenal. Bombas burras são simples explosivos. A Ucrânia pode lançar de qualquer aeronave sem um sistema de orientação adequado. Em vez disso, um avião tem que voar sobre um alvo, abrir uma escotilha, soltar a bomba e esperar que ela caia, pelo menos perto de seu alvo pretendido. Bombas burras são adequadas para uso em pulverizar uma ampla área com múltiplos explosivos. Mas, para ataques de precisão, como os que a Ucrânia tem realizado, eles são praticamente inúteis. A precisão dependeria da sorte, em vez do design, para atingir diretamente um alvo específico. O antiaéreo SM Hammer muda tudo isso ao oferecer um design modular que permite o uso de várias formas de orientação. Kits. O Army Recognition informa que há 3 versões do kit de orientação para bombas burras que a Ucrânia pode utilizar. O SBU-38 é o modelo original projetado para o Hammer e combinou um sistema de navegação inercial, ou sistema de navegação inercial com um GPD, para criar uma bomba que tem um erro circular provável, ou erro circular provável, de cerca de 32 pés. Isso é bastante preciso, embora não seja super exato. As outras 2 variações do modelo de orientação permitem que a Ucrânia acerte um alvo quase todas as vezes. O SBU-54 adiciona orientação por infravermelho ao SBU-38, permitindo que os martelos da Ucrânia se orientem para alvos que emitam calor. A Ucrânia pode armazenar imagens de referência na bomba martelo para garantir que a orientação por infravermelho se concentre em um alvo específico. Esta variação tem um erro circular provável de 1 metro. Considerando que as bombas burras geralmente pesam facilmente várias centenas de libras, isso é mais do que preciso o suficiente para praticamente garantir um acerto direto em um alvo pretendido. A terceira variação do kit de orientação é o SBU-64, que substitui a orientação por infravermelho por um sistema a laser. Isso o torna ainda mais preciso contra alvos em movimento. Essa versão também tem um erro circular provável de 1 metro e é ideal para ambientes de guerra mais dinâmicos e de movimento rápido. Não importa como a Ucrânia quer usar o Armament Air Sol Modular Hammer, há uma versão do kit de orientação que a França pode fornecer. Além de tudo isso, o Hammer vem em várias configurações de peso, permitindo que seja acoplado a bombas que variam de 125 a 1.000 quilos. Ademais, o sistema de propulsão assistido por foguete instalado na traseira do kit Hammer proporciona um alcance de 69 quilômetros. Considere o impacto disso nas plataformas aéreas da Ucrânia. Com uma bomba burra, eles precisam estar bem acima do alvo para ter chance de acertar. Isso coloca os caças da Ucrânia em risco enorme de serem abatidos pelas defesas aéreas da Rússia. Ser capaz de lançar uma bomba a 70 quilômetros de distância reduz esse risco enormemente. O jato ucraniano pode estar fora do alcance quando o Armament Air Sol Modular Hammer toca o solo, tornando a arma ainda mais letal para os postos de comando russos. E por falar em jatos de combate, isso nos leva a outro motivo para a eficácia do Armament Air Sol Modular Hammer. Ele pode ser disparado de diversas plataformas do arsenal ucraniano. O F-16 é o mais óbvio. O Kyiv Post diz que a França começou a trabalhar na integração do Armament Air Sol Modular Hammer no F-16 em maio, em 2024 meses antes da Ucrânia receber de parceiros europeus seu primeiro lote de jatos de combate fabricados nos Estados Unidos da América. Avançando para hoje, e a Ucrânia recebeu vários lotes de F-16, com a zona de guerra afirmando que 85 F-16 operacionais foram prometidos ao país. Além das plataformas de voo inoperantes que os Estados Unidos da América pretendem retirar de seus cemitérios de aviões para a Ucrânia desmontar em peças. Jatos de combate Mirage fabricados na França também estão chegando na Ucrânia. O primeiro lote de Mirage Vis chegou à Ucrânia em fevereiro, segundo a Cable News Network.
com o exército búlgaro acrescentando que a França reafirmou o compromisso de enviar mais jatos Mirage em breve. Technology.org diz que a França já configurou esses jatos para garantir que eles sejam compatíveis com os martelos Armement Air Sol Modulaire que a Ucrânia já possui. Mas, quando se trata de compatibilidade, a pergunta feita anteriormente no vídeo precisa ser revisitada. Como a Ucrânia disparou um míssil Armement Air Sol Modulaire de um Mikoyan Gurevich 29 durante os ataques em Zaporizhia? O Avionationist forneceu a resposta em um artigo de agosto de 2024, no qual relatou a primeira fotografia de perto do martelo Armament Air Sol Modulaire, carregado em um Mikoyan Gurevich 29. Já se sabia que o caça soviético ucraniano estava usando a arma. Agora, o método está claro. A foto exibe o martelo sendo transportado na asa esquerda de um Mikoyan Gurevich 29 por um pilar adaptado para se ajustar ao compartimento sob a asa. O ponto mais avançado desse pilar possui uma antena-sistema de posicionamento global semelhante à observada no pilar utilizado para o JDAMA, americano análogo. Defense Express oferece ainda mais detalhes. Diz que o Armement Air Sol Modulaire Hammer provavelmente é compatível com os sistemas eletrônicos do Mikoyan Gurevich 29. De maneira semelhante aos mísseis americanos AGM-88 High Speed Anti-Radiation Missile. Ou seja, a eletrônica do míssil é conectada a um iPad que hospeda um software especial projetado para superar a incompatibilidade eletrônica vista entre o míssil e a aeronave. Os Mikoyan Gurevich 29 da Ucrânia provavelmente estão usando uma tecnologia semelhante para o Hammer, e não são apenas os Mikoyan Gurevich S. O Defense Express também diz que a Ucrânia agora é capaz de disparar o martelo Armement Air Sol Modulaire de seus jatos de combate Su-25 e Su-27, ambos também relíquias da era soviética. A situação agora envolve a Ucrânia e seus parceiros ocidentais colaborando. Não apenas para adquirir plataformas aéreas capazes de disparar o martelo, mas também para adaptar as mais antigas no arsenal da Ucrânia, para que eles também possam dispará-lo. Tudo isso é uma péssima notícia para Putin. Ele esperava aproveitar a falta de poder aéreo da Ucrânia para continuar lançando mísseis e bombas planadoras de bases na retaguarda. Essa estratégia está fora de questão agora. A Ucrânia agora possui uma força aérea efetiva. Com o Armement Air Sol Modulaire Hammer, ela também possui uma arma capaz de estabelecer bolsões de supremacia aérea e atingir fortemente os postos de comando russos. Isso leva ao significado para a Rússia. Para começar, a Ucrânia eliminando tantos comandantes com o Armament Air Sol Modulaire Hammer mostra que está virando o jogo contra a Rússia, na guerra de bombas planadoras. As bombas planadoras têm sido uma das armas mais eficazes de Putin durante sua invasão. Segundo a British Broadcasting Corporation e outras fontes, a Rússia pode criar uma dessas bombas usando uma de suas bombas FAB soviéticas, que pode pesar mais de 1 tonelada. É um kit de planeio especial que custa entre 20 e 30 mil dólares. É exatamente isso que a Rússia tem feito. Muito. A Força Aérea Ucraniana diz que a Rússia usou 51 mil bombas planadoras até janeiro de 9 de 2025, afirma a Reuters. Em 2024, aproximadamente 40 mil bombas planadoras foram lançadas na Ucrânia, criando um volume mensal de 3.333 e uma taxa diária de fogo de cerca de 109 bombas planadoras. A Ucrânia não se iguala à Rússia em números absolutos na batalha das bombas planadoras, mas com o Armement Air Sol Modulaire Hammer possui uma arma muito mais eficaz. Os kits de asa russos têm navegação por satélite básica e asas dobráveis. Isso ainda é uma melhoria notável em relação às bombas burras que a Rússia lançava antes, mas traz alguns problemas. A navegação por satélite sofre interferências eletrônicas e não tem precisão para a Rússia eliminar alvos específicos com certeza. Por isso, a Rússia lançou principalmente bombas planadoras em grande quantidade nas cidades e posições defensivas ucranianas. Acertos nessas localizações beneficiam Putin.
Com o martelo, a Ucrânia tem uma bomba planadora que é quase tão precisa quanto um míssil de precisão. Isso permite que ela elimine comandantes russos com brutal eficiência. A Ucrânia pode escolher um alvo, com alta probabilidade de acerto ao usar o martelo. A Rússia não pode fazer o mesmo com suas bombas planadoras. Depois, ao que a Ucrânia está atingindo com seus martelos Armement Air Sol Modulaire, para pensar. Lembre-se que vários dos postos de comando e instalações de drones russos que a Ucrânia visou estavam perto de Sumy, conforme mostrado anteriormente no vídeo. Há também várias menções a uma ofensiva de verão que a Rússia está planejando para a fronteira nordeste da Ucrânia. Se Putin conseguir o que quer, essa ofensiva ganhará muito terreno para a Rússia. No final de maio, o Kyiv Independent informou que a Rússia havia reunido 50 mil tropas perto de Sumy para apoiar essa ofensiva. Também tem ganhado algum terreno. Em 14 de junho, a mesma fonte informou que a Rússia havia acelerado significativamente essa ofensiva, a ponto de ter tomado. Diversas aldeias e seus soldados agora estavam a 12,4 milhas de Sumy. Segundo a Euromaidan Press, cerca de 60 assentamentos na região de fronteira foram abandonados nas últimas semanas, com a Ucrânia evacuando mais de 400 pessoas desses locais, para evitar que sejam capturados na mais recente ofensiva de Putin. Essas informações são más notícias para a Ucrânia e contextualizam o uso do martelo Armement Air Sol Modulaire por ela em Sumy e arredores. Cada ataque bem-sucedido contra um posto de comando russo elimina comandantes que deveriam estar organizando as defesas terrestres da Rússia no nordeste da Ucrânia. Com a saída desses comandantes, os ataques russos ficam menos coordenados, tornando-os mais fáceis de repelir. Putin também tem que deslocar valiosos recursos humanos, enviando novos comandantes para substituir aqueles que a Ucrânia elimina com seus martelos. Os ataques contra pontos de operadores de drones perto de Sumy também são vitais, porque eles removem uma arma-chave do campo de batalha. Drones kamikaze de curto alcance e de reconhecimento que a Rússia pode usar para coordenar e executar ataques. Por isso Putin está aterrorizado com o martelo. A Ucrânia agora tem uma força aérea com caças capazes de lançar a arma francesa. A França também se comprometeu a receber mais martelos, cerca de 50 por mês ou mais, conforme mencionado antes. Enquanto Putin segue sua investida em Sumy, a Ucrânia provavelmente intensificará seus ataques com o martelo Armement Air Sol Modulaire. Isso será o bastante para frear a ofensiva em Sumy? Talvez não, mas a Ucrânia certamente pode usar seus martelos para desacelerar essa ofensiva, ao ponto em que Putin não pode usar a apropriação de muitos territórios ucranianos como alavanca em futuras discussões de paz. Isso torna o martelo Armement Air Sol Modulaire uma arma valiosa no arsenal aéreo ucraniano, e a Rússia continuará sentindo seu impacto total ao longo de 2025. E para piorar as coisas, o que está acontecendo entre Israel e Irã agora acabou de mostrar isso ao Putin. As defesas aéreas russas não conseguem impedir que a Ucrânia dispare armas avançadas, como o martelo de seus jatos de combate. Assista nosso vídeo para saber como a defesa aérea do Irã falhou na Operação Leão Ascendente e as implicações disso para o futuro das defesas aéreas russas. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia.